Porque não adianta a gente querer fazer equação do primeiro grau, do segundo grau, se eu não sei nem fazer fração. Então, eu vou começar do zero. Vocês lembram, quando eu tenho uma expressão matemática, qual é a primeira coisa que a gente tem que resolver? Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, 2 mais 3 mais 5 vezes 4 mais 10 dividido por 5. Qual é a prioridade? Aqui. Primeiro Primeiro que está no parênteses, né? E aí dentro do parênteses eu já tenho uma multiplicação e uma divisão. E aí eu faço 5 vezes 4, 20. 10 dividido por 5, 2. Eu repito o resto. Aqui eu já posso fazer direto, né? 2 mais 3, 5, menos 8. E agora, eu só tenho adição e subtração. Tem algum que seja prioridade na frente do outro aí? A adição ou a subtração, alguém é mais importante que o outro? Não, né? Então eu faço 20 mais 5, 25. 2 menos 8, menos 6. Aí aqui, 25 menos 6. Tenho 5, devo 6. Né? Subtração normal. Vai dar quanto? 19, né? Sim. Então, na ordem de prioridade, primeiro a gente resolve o que está no parênteses. E aí, dentro do parênteses, eu vou procurar se tem potência. Depois, multiplicação ou divisão. E, por último, adição ou subtração. E aí, depois do parênteses, são os colchetes e depois as chaves. Tira aqui, bota o aí. E aí, me fala o seguinte, qual é a diferença? Se eu falar assim, 2 vezes 3, e se eu falar 2 elevado a 3, qual é a diferença aqui? Essa multiplicação, ela é uma soma de parcelinhas. Isso aqui quer dizer que o 3 é 3 mais 3. Se eu fizesse 3 vezes 2, isso aqui seria 2 mais 2 mais 2. Então, na multiplicação primeiro, me fala quantas vezes o segundo soma com ele mesmo. Sim ou não? Sim. 2 elevado a 3 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, quando eu tenho isso aqui é uma potência. A potência me fala quantas vezes ele aparece multiplicado por ele mesmo. E quando eu tenho uma multiplicação, é uma simplificação de uma soma. Se eu fizer 2 sobre 3 dá 8. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 3? Sim ou não? Não. Não, né? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, se eu mudar a ordem, muda tudo. E aí, a gente tem todo número elevado a zero dá quanto? 0. Dá 1. Se todo número elevado a zero desse 0, aí a gente ia ter um problema na hora de resolver os exercícios. Então, aí é um padrão que a gente bota. Todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se eu tiver dois números multiplicados com a mesma base, o que eu faço? Eu somo a base e repito a base e somo os expoentes, não é isso? 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. O que eu faço? Eu pego 3 elevado a quanto? 2 mais 4 dá quanto? 3 elevado a 6, não é assim? E se eu tiver divisão de potências de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes. Exemplo, 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 3. 10 elevado a 7. Eu vou ter que subtrair, né? Então, vai ficar, repete a base, que é o 3, e subtrai os expoentes. 10 menos 3 dá 7. Não se preocupe em copiar isso, porque depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá bom? Tá bom. E o vídeo também, depois eu vou botar no YouTube e mandar para vocês. Se eu tiver assim, ó, 3 ao quadrado entre parênteses elevado a 4, o que isso quer dizer?
quer dizer que o que está dentro do parênteses aparece multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu botei isso aqui 1, 2, 3, 4 vezes. 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. E aí, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 4, 8. Ah, Vanessa, mas se eu chegasse aqui e multiplicasse, 2 vezes 4 é 8. Se eu fizesse direto, dava a resposta. Sim, você não precisa fazer esse caminho. Só estou mostrando por que a gente multiplica. Então, isso é uma propriedade. A elevado a n, entre parênteses, elevado a m, vai dar n vezes m. Tudo bem? Tudo bem ou não? Sim, sim. Tá. Sim. Aí a gente tem também, se eu não tiver parênteses, por exemplo, 2 elevado a 3, elevado a 1, elevado a 4, elevado a 0. E aí? Eu não vou multiplicar. Eu tenho 2 que está elevado a 3. E esse 3 está elevado a 1. E esse 1 está elevado a 4. E esse 4 está elevado a 0. Como é que eu faço isso? Eu começo igual uma cebola. Eu vou descascar de fora para dentro. Então, eu vou começar aqui, ó, no 4 elevado a 0. Vou repetir os anteriores. 2 elevado a 3 elevado a 1. Quanto é 4 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui eu vou botar 1. Aí, agora eu vou fazer o quê? 1 elevado a 1. Vou repetir os anteriores. 2 elevado a 3. 1 elevado a 1 dá quanto? Dá 1. E agora eu vou fazer 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 dá? Tá muito baixo hoje, Dá 3. caramba. E aí eu faço 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí, se eu tivesse assim, ó, 2 ao cubo, entre parênteses elevado a 1, entre parênteses elevado a 4, entre parênteses elevado a 0. Eu ia fazer da mesma maneira? Não. Porque aí eu tenho os parênteses. Eu ia sair multiplicando. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 0, 0. Então, daria 2 elevado a 0, que é igual a 1. Tá? Eu estou fazendo essa revisão porque as expressões, quando vierem na prova, eu sei que não vai estar assim. Mas a gente tem que saber fazer isso para quando chegar na prova, tiver uma expressão grande, a gente conseguir fazer. Certo? Uhum. Aí a gente tem também o quê? A elevado a m sobre n. O motivo todo mundo já conhece. O de baixo sobe e o de cima desce. Então, o n, que é o denominador, vem para cá. E o m, que é o numerador, vai para baixo. Então, vamos supor que eu tenha 3 elevado a 2 quintos. O motivo todo mundo já conhece. O de baixo sobe e o de cima desce. Ele vai para dentro da casa. Isso é como a gente transforma potência fracionária em radical. Outro exemplo. 5 elevado a 1 sobre 2. Então, vai ficar a raiz, esse 2 vem aqui para fora, o 5 vai para dentro da casa e o 1 é o expoente. Só que quando é raiz quadrada e quando está elevado a 1, a gente não escreve eles, a gente escreve assim direto, raiz de 5, né? Se eu tivesse 8 elevado a 1 terço, eu ia fazer a raiz, 8 dentro da casa, o 3 vai para fora e o 1 vai para dentro. Só que a gente não bota o 8 elevado a 1, deixa assim. Se eu tivesse 7 elevado a 2 sétimos, fala para mim, onde é que vai o 7? Dentro da casa ou fora da casa? Fora. Fora. Então, o 7 vem aqui. Esse 7 da base repete e o 2 fica aqui dentro. Tá? E se fosse o contrário? Se eu falasse assim, ó, raiz sextupla de 2 elevado a 5. O 5 vai para cima e o 6 vai para baixo, tá vendo? Se eu falasse raiz cúbica de 8 elevado a 2. O 2 vai para cima, o 3 vai para baixo. Sim ou não? Sim. Tô falando muito rápido ou vocês estão entendendo? Dá para entender. Tá. Agora vamos supor que eu falo assim, ó, 2 elevado a meio
vezes 2 elevado a 2 sextos. E aí? E aí que você vai repetir a base e somar os expoentes. Só que os expoentes são frações o quê? Com denominador diferente. Aí a gente vai ter que relembrar como é que soma a fração. Vamos lá. Se eu tiver fração de mesmo denominador, o que eu faço? Eu repito embaixo, que é o denominador, e somo em cima, né? 1 mais 4, 5. Agora, se eu tiver 2 quintos mais 1 sétimo, o que eu faço? Tá bom? Multiplica aqui. 5 vezes 7, 35. E aí, multiplica, eles falam da borboleta, né? 2 vezes 7, 14. E aqui, 1 vezes 5, 5. 14 mais 5, 19, 35 avos. Vamos ver outro exemplo aqui. 2 oitavos mais 1 sexto. Multiplica. 8 vezes 6, 48. E multiplica cruzado aqui, ó. 2 vezes 6 é 12. E 1 vezes 8 é 8. 12 mais 8 dá 20 por 48. Só que 20 e 48 avos é o quê? Os dois são números pares. Se são números pares, eu posso fazer o quê? Simplificar. Por que eu tenho que simplificar? Porque lá na prova a resposta vai estar simplificada. Se você não simplificar, você pode ter feito a conta certa e não vai achar a resposta porque você não simplificou. Vai perder uma questão à toa. Ó, divide por 2. 5 dozeavos. Agora não dá mais para simplificar. Por quê? Porque 5 é um número primo. Então, vamos voltar aqui, ó. 2 elevado a meio mais 2 sextos. Vai ficar 2 elevado. Vou fazer 2 vezes 6, 12. E vou multiplicar cruzado. 1 vezes 6, 6. Mais 2 vezes 2, 4. E aí eu vou somar. 6 mais 4 é 10 sobre 12. Só que tanto 10 quanto 12 são pares. Então, dá para simplificar, dividir por 2 em cima e embaixo. Então, vai dar 5 sextos. E aí não dá mais para simplificar, por quê? Porque os números são... o 5 é primo, né? Então, eu não consigo mais simplificar. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Sim. Então, tá bom. Aí, pergunta. Vocês lembram o que é número primo? Sim. O que são números primos? São aqueles que só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo. Então, ele só tem 2 divisores, ou o número 1 ou ele mesmo. Então, quais são os números primos que a gente tem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e por aí vai, tá? Qual é o único número primo par que existe? É o 2, tá bom? E aí a gente precisa saber os números primos para poder fazer as contas, para poder na hora de simplificar. E aí tem uma coisa lá do fundamental, regra de divisibilidade. O que é regra de divisibilidade? É eu saber quando que eu posso dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Então, quando é que um número é divisível por 2? Toda vez que ele for par. O que é um número par? É um número terminado em que algarismo? 0, 2, 4, 6 ou 8, não é isso? Então, toda vez que eu tiver um número par, que é um número que tem o último algarismo, o último dígito, 0, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser divisível por 2. Quando é que ele é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos é múltipla de 3.
O que isso quer dizer? Quais são os múltiplos de 3? Só fazer 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, vou pegar um número aqui, ó. 222. Esse número é formado por 3 algarismos. 2, 2, 2. Soma os algarismos. 2 mais 2 mais 2 dá 6. 6 é um múltiplo de 3? É. Então, eu sei que se eu pegar o 222 e dividir por 3, vai dar conta exata, resto 0. Então, ela é divisível por 3. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu falasse número 104, eu vou somar os algarismos dele. 1 mais 0 mais 4. 1 mais 0, 1 mais 0, 1. 1 mais 4, 5. 5 é múltiplo de 3? 3 vezes alguma coisa dá 5? Não dá. Então, 104 não é divisível por 3. Aí você vai falar assim, eu prefiro fazer a conta. Tudo bem, você pode fazer a conta, mas imagina que você está lá no vestibular e cai um número assim, 253.780.110. Tu vai pegar esse trombolho de número e dividir por 3, olha o tempo que você vai perder. É mais fácil você chegar e somar na tua cabeça. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 7, 17. 17, 18, 19 mais 8, 27. 27 é múltiplo de 3. Porque 3 vezes 9 dá 27. Então, você nem precisa fazer a conta, tá? Isso serve tanto para o vestibular, quanto para concurso, quanto para carreira militar. Qualquer prova que vocês forem fazer de matemática. Entendeu? Algumas pessoas, às vezes, vão fazer concurso para trabalhar em nível médio, e aí você tem as bancas, a IBAN, Sebarasp, Sesgran Rio. O que é isso, banca? É a empresa que monta a prova do concurso. E esse tipo de questão cai. Uma das bancas, uma das empresas que monta é a IBAN. Cai muita questão disso, tá? Falei muito rápido, entenderam? Sim. Tá. Sim. Por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou 5. Esse é o mais fácil. Termina em 0 ou 5. Tá? Por 7, vale a pena fazer a conta, que a regrinha é um pouquinho chatinha. Por 8, é só ver se é por 2 e por 4. Por 11, ele vai ter que terminar normalmente em 1. Por 10, tem que terminar em 0. E daí para frente é fazer conta. Não tem muito o que falar, tá? Vamos lembrar, se eu tiver duas frações, 2 terços vezes 4 quintos. Como é que eu faço multiplicação de fração? De cima com de cima e o de baixo com de baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 3 oitavos vezes 7. E aí? E aí que se não tem nada escrito embaixo, quer dizer que o meu denominador é 1. Então, eu faço 3 vezes 7, 21. 8 vezes 1, 8. Então, essa é a minha conta. E quando eu tenho divisão de fração? Por exemplo, 5 sétimos dividido por 8 sextos. Eu repito a primeira fração vezes a segunda, né? 8 sobre 6 vira 6 sobre 8. E aí eu faço 5 vezes 6, 30. 7 vezes 8, 56. O 30 e o 56 são números pares. Então, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Simplificar. 30 por 2 é 15, 56 por 2 é 28. Não dá mais por 2 porque 15 é ímpar. Dá por 3? Não, porque 28, 2 mais 8 dá 10. Não divide por 3. Né? Dá por 6? Não, porque não dá por 2 nem por 3 ao mesmo tempo. Dá por 5? Não. Então, vamos deixar assim. Tá? Se eu tiver uma assim, 2 sextos dividido por 9. Repete a primeira fração vezes a segunda invertida. Embaixo do 9 não tem nada, mas é 1. Então, vira 1 sobre 9.
Aí eu faço 2 vezes 1, 2. 6 vezes 9, 54. Os dois são pares, dá para simplificar por 2. E aí vai dar 1,27 avos. Aí se fosse 3 sobre 5 nonos. A primeira fração é só um número inteiro, não tem problema. 3 vezes a segunda invertida. A invertida é essa aqui. 5 sobre 9 vai virar 9 sobre 5. 3 vezes 9 é 27 sobre 5. Deu para entender? Sim. Tá. Então, eu vou colocar uma expressão aqui para a gente tentar fazer juntos, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que procurar é onde tem parênteses, né? Então, eu tenho parênteses aqui e aqui. Então, eu vou começar com isso. Primeiro, resolver o que está no parênteses e vou repetir o resto. 2 elevado a 0, 3 elevado a 1, 2 vezes 5, menos 8 dividido por 2 dá quanto? Os sinais são diferentes. Sinais diferentes dá mais ou menos? Dá menos, né? 8 dividido por 2 dá quanto? Isso. Mais 10 ao quadrado, fecha aqui o colchete, menos. Aí eu tenho uma divisão dentro do parênteses e está elevado a uma potência. O que eu faço primeiro? O que está no parênteses. 12 dividido por 4 dá quanto? 3 elevado a 0, mais raiz de 16. Agora eu vou procurar onde eu tenho potência. Ó, tenho potência aqui, tenho aqui, aqui e aqui. Vou priorizar essas daqui para fazer. Então, vamos lá. 2 elevado a 0 dá quanto? Dá 1. 3 elevado a 1. 3. Isso. Aí eu repito o resto. 2 vezes 5 mais menos 4 mais 10 ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Muito bem. Menos 3 elevado a 0, 1. Aí, esse aqui também é uma radiciação, mas não deixa de ser uma potência. Na hora de... Quanto é a raiz quadrada de 16? 4, né? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o que está dentro do colchete. E dentro do colchete eu vou procurar onde tem multiplicação. Então, repito. 1 mais 3, 2 vezes 5. 10. Menos 4 mais 100, dá quanto? 96, né? Menos 1 mais 4. Agora eu vou somar aqui. 10 mais 96 dá quanto? 106. 1 mais 3 dá? 4. E menos 1 mais 4 dá? 3. 106 mais 3, 109. 109 mais 4. 113. Isso. Alguma dúvida nessa expressão? Não. Então, vamos lá. Vamos aumentar o negócio. Então, vamos arrumar. Vamos lá. Não tem parênteses nessa daí.
mas eu tenho potência. Então, eu vou começar pelas potências. Aqui, radiciação também. Potência, potência, potência. Quase tudo é potência. Meio elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, né? Aí, vou repetir aqui. 2/3 vezes 4/7 mais. Raiz quadrada de 100 sobre 25. Que número vezes ele dá 100? 10 vezes 10. Isso. E que número vezes ele dá 25? 5. Menos. Raiz cúbica de 27. Eu tenho que pensar que número vezes ele dá 27. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Certo? Menos 8 elevado ao quadrado. Mais 64. Por que eu mantive o parênteses? Porque tem um sinal de menos aqui na frente. E depois vou alterar o sinal de dentro. Mais 2 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 1. Quando o expoente for negativo, eu inverto. 2 sobre 1 vai virar 1 sobre 2 e o expoente fica positivo. Mais 2 sobre 5 elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte. Fica 5 sobre 2 e o expoente fica positivo. Tá? Então, vamos lá. 1 mais. Agora eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 4 dá quanto? 8. 6 vezes 7, 21. E aí eu vou repetir o resto que eu não fiz ainda. 10 sobre 5, já dá para fazer essa conta. Quanto é 10 dividido por 5? 2, né? Menos 3. Sinal de menos na frente do 64 vai ficar o quê? Sinais diferentes, menos. Meio elevado a 1 dá quanto? Dá meio, né? 5 meios ao quadrado. 5 vezes 5, 20. Isso, 2 ao quadrado, 4. E agora, o que eu faço? Eu vou pegar os números inteiros, vou juntar eles. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. 0 menos 64. Vai dar menos 64, né? E aí, agora eu vou repetir as frações aqui. 8 21 avos, mais meio, mais 25 quartos. E agora? Vamos aqui multiplicar isso aqui, ó. Vamos fazer essa fração aqui primeiro. Vou repetir o menos 64, mais 8 21 avos. E vamos lá. 2 vezes 4, 8. Multiplica cruzado. 1 vezes 4, 4. 25 vezes 2, 50. Então, isso aqui vai dar 54 oitavos. Vou pegar isso aqui e vou jogar para outra página para poder dar para botar, porque senão não vai dar para continuar aqui. Vamos lá. Ah, não, filho. Tá. Eu joguei para cá porque na outra página não ia dar. Vou repetir o menos 64, vou botar o 8 21 avos e vou fazer 50 mais 4, 54 sobre 8. Agora eu tenho outra fração aqui. Vou fazer 21 vezes 8. Repete o menos 64. Vamos lá, vamos fazer a conta de cabeça. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Multiplica agora cruzado. 8 vezes 8, 64. Mais 54 dividido por 21. Aí aqui não vai ter jeito, vai ter que multiplicar. Mas como é que a gente pode pensar nisso aqui? 54 vezes 21 é a mesma coisa que 54 vezes 20 mais 1. E eu trabalho com distributivo aqui para fazer a conta mais rápido. 54 vezes 20. Boto 0, repete o 0, faz 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 54, 54. Agora soma 4, 13 vai 1, 1134. Ou você faz assim, ou você faz a conta normal. Mas assim sai mais rápido.
Aí aqui, 64 mais 1.134. 4 mais 4, 8. 6 mais 3 é 9. 1.198 sobre 168. Certo? Aí aqui é sobre 1. Eu vou ter que fazer a multiplicação aqui. 1 vezes 168 é 168. E vou multiplicar aqui cruzado. Menos 64 vezes 168. Mais 1 vezes 1.198, que vai dar 1.198. E aí depois a gente continua, deixa a conta aí. Deu para entender a ideia? Sim. Tá. Sim. Agora, a gente vai dar uma lembrada em raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quádrupla, né? A operação contrária da adição é a subtração e vice-versa. A operação contrária da multiplicação é a divisão e vice-versa. Da divisão é a multiplicação. E a da potência é a radiciação. Então, quando eu pergunto quem é a raiz quadrada do número 1, eu sei que é 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Quando eu pergunto quem é a raiz quadrada do número 4, é 2. Por quê? Porque se eu fatorar o 4, eu vou achar 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá exatamente 4. Quando eu pergunto a raiz quadrada do 9, eu sei que é 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9, que é 3 vezes 3. Então, esses números aqui, 1, 4, 9, é chamado de quadrado perfeito, que são aqueles que têm raiz quadrada. Então, a gente tem que gravar os primeiros. 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, quanto é que é? 8 ao quadrado, 9 ao quadrado. 81. E aí 10 ao quadrado, 100, 11 ao quadrado, 121, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169, 14 ao quadrado, 196, e por aí vai. E lembrar, por exemplo, se eu quero saber 20 ao quadrado, é só pegar o 2 e fazer ao quadrado, que dá 4 e dobra a quantidade de zeros. Então, 30 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9 e dobra a quantidade de zeros. 40 ao quadrado é 16 e mais 2 zeros. Isso aqui também é uma maneira de ganhar tempo. Tá? 70 ao quadrado. Eu sei que 7 ao quadrado é 49, bota 2 zeros. E se tiver 2 zeros, por exemplo, se fosse 2.500 ao quadrado, você ia fazer 25 ao quadrado, que é 625, e vai dobrar a quantidade de zeros. Tem 2 zeros, vai botar 4. Tá bom? E aí, isso aqui são raízes quadradas exatas, porque são raízes de números quadrados perfeitos, que vai dar exato. Mas nem sempre a raiz é exata, né? Por exemplo, se eu perguntasse quanto é a raiz quadrada de 27, não tem um número inteiro que vezes ele dê 27. Eu sei que 3 vezes 3 é 9, mas não tem. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que fatorar o 27. 27 não dá por 2 porque não é par, mas ele dá por 3, porque a soma dos algarismos, 2 mais 7 dá 9, e 9 é múltiplo de 3. Então, você vai fazer a conta. 27 dividido por 3 dá quanto? 9. Dá 9. 9 não é par de novo, mas é múltiplo de 3. Então, eu vou dividir por 3 de novo. Vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Foi? Então, aqui, quando eu for fazer a raiz quadrada, eu tenho que pegar de 2 em 2 igualmente. Então, aqui é 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Esse 3 aqui sobra sozinho. Quando o 3, que está dentro da raiz, tem a potência igual a daqui, eu corto essa potência e ele sai da raiz. E o outro 3? O outro 3 vai ficar sozinho dentro da raiz. Só que 3 elevado a 1 é 3, né? A gente não precisa botar. Então, a raiz de 27 é 3 raiz de 3. Se eu simplificar. Sim ou não? Ó, raiz quadrada de 500. O que eu vou fazer? Fatório 500.
500 é par, então dá para dividir por 2, dá 250. 250 é par, dá para dividir por 2 de novo, dá 125. 125 não é mais par, então não dá mais para dividir por 2. Dá por 3? Não dá, porque 1 mais 2 mais 5, que é a soma dos algarismos, vai dar 8. E 8 não é múltiplo de 3. Dá por 5? Dá porque termina em 5. E aí vai me dar o quê? 125 por 5 vai me dar 25. 25 termina em 5, então dá para dividir por 5 de novo. 25 por 5 vai dar 5, que por 5 vai dar 1. Então, se eu quiser saber a raiz de 500, eu vou pegar de 2 em 2, porque eu estou falando de raiz quadrada. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Aqui a raiz é 2, eu corto com esse 2 aqui, ele sai da raiz. Esse aqui também, aqui é 5 ao quadrado, corta com esse 2, sai da raiz. E a outra raiz fica presa. E aí eu faço 2 vezes 5, 10. Então, é 10 raiz de 5. Tá? Se a raiz for cúbica, por exemplo, raiz cúbica de 54, eu vou fatorar da mesma maneira. 54 é par, dá por 2, vai dar 27. 27 não dá por 2, mas vai dar por 3, porque a soma dos algarismos 2 mais 7 dá 9, que 9 é múltiplo de 3. Então, vai dar 9, que dá por 3. 3 por 3 dá 1. Como a raiz é cúbica, eu tenho que fazer grupinhos com 3. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 elevado a 1. Como esse aqui é igual a esse aqui, eu corto e ele sai da raiz. Então, fica 3 raiz quadrada de 2. Entendeu? Entenderam? Entendi. Se fosse raiz cúbica de 125. 125 não é par, então não dá por 2. Dá por 3? Também não dá, porque a soma dos algarismos é 8, e 8 não é múltiplo de 3. Então, dá por 5, porque termina em 5. Aqui vai dar 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Esse aqui deu certinho, ó, 5 elevado a 3. Então, eu corto a potência de dentro com a de fora e sai da raiz. Tá? Outra coisa, a gente tem uma coisa chamada raiz aproximada. Por exemplo, se eu falar assim, quem é a raiz quadrada do número 3? Eu não tenho um número inteiro que vezes ele dê 3, né? Porque 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, já passou. Então, ele é um número quebrado. Mas eu quero ter uma noção mais ou menos de quanto que é aproximadamente, entre quais números inteiros está essa raiz. Então, eu vou pensar nas raízes que eu sei de cor, que eu sei exatas, né? 1 ao quadrado é 1. Então, raiz de 1. E raiz quadrada do 4, que é 2. Então, a raiz do quadrado de 3 está entre 1 e 4. Entre a raiz de 1 e a raiz do 4. A raiz de 1 é 1 e a raiz do 4 é 2. Então, raiz de 3 é um número entre 1 e 2. Então, raiz de 3 é 1,uns quebrados. Botei quebrado porque meu intuito aqui não é descobrir quanto é esses quebrados aqui. É só eu saber aonde ela está na reta numérica, porque isso já caiu em vestibular também. Ele pode me dar uma reta numérica, aí me fala assim, ó, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele coloca aqui A, B. Isso também cai na prova do SAEB que vocês vão fazer no final do ano. Por exemplo, é uma questão que cai no SAEB. SAEB é uma prova do governo que todo mundo no terceiro ano tem que fazer. Então, aqui, ó, se eu falasse assim, dada a raiz de 3, marque na reta numérica onde está esse... Qual é o ponto que representa esse número, aproximadamente? É aqui o A, porque ele está entre 1 e 2, tá? Então, é importante saber raiz aproximada. Teve uma questão da UERJ que tinha que saber também fazer isso daqui para você calcular. Era uma questão que envolvia log, logaritmo, que a gente vai revisar lá para frente, mas que tinha que saber também isso aqui, raiz aproximada, tá? Uma coisa, se eu falar assim, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4, você pega, repete a raiz e multiplica 2 vezes 4, é raiz quadrada de 8. Fatoro 8 por 2 é 4, por 2 é 2, por 2 é 1. É 2 raiz de 2, porque eu tirei esse 2 da raiz, tá? E aí, por exemplo, raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 9. Como as raízes são iguais, eu multiplico a raiz e repito a raiz e multiplico dentro. 8 vezes 9
72. Aí eu fatoro 72. 72 é par. Dá 36 é par. Dá 18 é par. Dá 9, dá por 3, que é 3 por 3 é 1. Como eu quero raiz cúbica, esse 2 sai. Então, fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Esse 3 corta com esse 3, sai da raiz, mas o outro fica preso. Raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Então, essa é a minha resposta final, tá? Se as raízes não forem iguais, por exemplo, se eu tivesse assim, raiz quadrada do 4 vezes a raiz cúbica de 8, o que você vai fazer? Não, vezes a raiz cúbica de 4. Vou botar 4 também. Eu vou ter que transformar isso aqui em potência, porque eu não posso multiplicar assim. Vai ficar 4 elevado, aqui é 1 e 2, né? Então, 4 elevado a meio, vezes 4 elevado a 1/3. O que eu faço? Repito a base e somos expoentes. Aí eu volto lá para trás no que a gente viu no início da aula. E aí, como é que eu faço isso aqui? Multiplica. 2 vezes 3, 6, né? E aí, vou multiplicar cruzado aqui. 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 2 é 2. E aí vai ficar 3 mais 2 é 5 sextos. Então, vai ficar a raiz sextupla de 4 elevado a 5, tá? Ele tá avisando que faltam 10 minutos, 15 minutos, quer dizer. Aí, o link é aquele segundo link que eu já botei para vocês lá no grupo. Porque aí, quando acabar, a gente tem que entrar em física, tá bom? Tá bom. Aí, se eu falar assim, ó, 2 que multiplica 4 mais raiz de 3, como é que eu faço essa conta? Distributiva. 2 vezes 4, 8. 2 vezes a raiz de 3, 2 raiz de 3. E se eu tivesse um negócio assim, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 2. Vamos fazer a distributiva com todo mundo. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Dá raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes menos 2. Menos 2, raiz de 3. 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. 1 vezes menos 2. Menos 2. Aí, 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Menos 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. Devo 2, tenho 1. Vou continuar devendo 1 raiz de 3. E o menos 2, repete ele lá. E agora? 3 menos 2, 1. Menos 1 raiz de 3, a gente não precisa escrever o 1. Então, minha resposta é 1 menos raiz de 3. Tudo bem? Sim. Tá. Se eu tiver isso aqui. Lembram que vocês viram racionalização? O que é racionalização? Eu tenho que tirar a raiz do denominador. Então, aqui embaixo eu tenho 5 mais raiz de 3. Quando o denominador tem 2 termos e um dele é raiz, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por ele mesmo, só que com o sinal trocado. Tá? Aqui é 5 mais raiz de 3. Então, eu vou multiplicar por 5 menos raiz de 3. Ó. 3 vezes 5, 15. Menos 3 vezes menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos raiz de 3, menos 5 raiz de 3. Agora eu faço raiz de 3 vezes 5. 5 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai dar menos raiz de 9. Aí, vou repetir em cima. 15 menos 3 raiz de 3. E embaixo, menos 5 raiz de 3 com mais 5 raiz de 3 vai embora. Vai ficar 25. Raiz de 9 é 3. 15 menos 3 raiz de 3 sobre 22. E eu vou deixar assim porque não dá mais para simplificar. Tá? Quando a resposta dá um negócio desse, tem que tomar cuidado, porque vamos supor que deu isso aqui, ó, quer ver? 7 mais 8 raiz de 7 sobre 4. Tem aluno que quer pegar e simplificar aqui, ó. Pega o 8 e divide pelo 4. Tá errado, não pode. Por quê? Porque aqui em cima é uma adição e eu tenho um termo 7 aqui.
Então, não posso simplificar nesse caso aqui, tá? Aqui é o final. Agora, se eu fizesse 7 vezes 8 raiz de 7 sobre 4, aí sim eu posso simplificar, porque é uma multiplicação. Então, eu faria 7 vezes 8 dividido por 4, dá 2 raiz de 7. Daria 14 raiz de 7. O único caso em que eu posso simplificar quando tem uma adição é quando eu tenho um negócio assim, por exemplo, 10 mais 4 raiz de 7 sobre 14. Eu tenho uma soma, mas só que aqui eu tenho um termo par, aqui também e aqui também. Ah, mas tem o raiz de 7. Não tem problema, porque o 4 está multiplicando raiz de 7. Então, eu posso simplificar todo mundo por 2 nesse caso. Vou dividir por 2 aqui, aqui e aqui. Tá? Então, 10 dividido por 2 é 5, 4 dividido por 2 é 2 e 14 dividido por 2 é 7. Então, essa seria a minha resposta final. Tá? Ah, e se eu tiver raiz nos dois? Não tem problema. Por exemplo, 25 raiz de 13 menos 100 raiz de 21 sobre 200. Aqui é uma soma, mas só que eu tenho 25, o 100 e o 200. Todos eles terminam em 0 ou 5. Então, todos eles são divisíveis por 5. Então, eu posso simplificar todo mundo por 5. Mas se você enxergar, 100, ele é 4 vezes 25. E o 200 é 2 vezes o 100. Então, o 200 é 2 vezes 4 vezes 25, né? Ou seja, é igual a 8 vezes 25. Então, eu posso simplificar todo mundo aqui por 25. Eu posso simplificar esse por 25, esse por 25 e esse por 25. Ah, Vanessa, eu não vou enxergar isso na prova. Não tem problema, divide por 5. Vamos fazer aqui por 5. Só que você vai simplificar mais vezes, só isso, mas vai dar no mesmo. A resposta final é a mesma, ó. 25 por 5, 5. Repete o raiz de 13, menos 100 por 5, 20. Repete o raiz de 21. 200 por 5, 40. Pronto. Agora eu tenho termos que são terminados em 0 ou 5. Então, dá para dividir por 5 de novo. Vou dividir por 5 todo mundo. 5 dividido por 5 dá 1. Repete o raiz de 13. Menos 20 dividido por 5 dá 4. Repete o raiz de 21. E 40 dividido por 5 dá 8. Tá vendo? E aqui, se eu tivesse dividido por 25, eu ia chegar na mesma coisa. Chegar em 1 raiz de 13 menos 4 raiz de 21 sobre 8. Ah, mas eu acho o de baixo mais fácil. Não tem problema, faz pelo de baixo. Só estou mostrando aqui que tem um outro caminho. Que se você enxergar, você ganha mais tempo. Tá? Aí, vamos lá. A gente viu como é que faz para multiplicar raízes, né? Ela tem que ter o mesmo índice, tem que ser a mesma raiz. Se não for, eu vou ter que fazer esse caso aqui, né? Cadê? Que eu somei os expoentes. E agora a gente vai ver como é que a gente faz para somar radiciação. Por exemplo, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5. Eu posso somar eles? Não. Ah, mas os dois são raiz quadrada, mas o que está dentro da raiz não é igual. Um é raiz de 3, outro é raiz de 5. Eu só poderia somar se os dois fossem a mesma raiz. Por exemplo, 4 raiz de 3 mais 8 raiz de 3. Os dois são raiz quadrada e dentro da raiz é igual. Então, o que faz? Quem bebe grapete, repete o raiz de 3 e soma o de fora. 4 mais 8, 12. Então, quando eu tenho adição e subtração, eu repito o que está na casa, tem que ser idêntico, e soma os números de fora. 3 raiz de 5 menos raiz de 5. Tem raiz de 5 nos dois. Ah, mas não tem nada na frente do raiz de 5. Se não tem nada, quer dizer que é 1. Aí eu faço 3 menos 1, 2. Tá? Se eu falasse raiz de 7 mais raiz de 7. Repete o raiz de 7 e agora? Não tem nada na frente, é o número 1. 1 mais 1, 2 raiz de 7. Foi? Sim. Tá, então o que eu vou fazer agora? A gente vai entrar no outro link para a gente pegar a física. E eu vou mandar para vocês no grupo
do Google Sala de Aula e no WhatsApp, eu vou mandar uma lista com 10 questões sobre essa coisa de expressão para revisar. E aí vocês vão tentar fazer e eu vou corrigir semana que vem. Amanhã a gente tem aula também, mas aí amanhã a gente vai continuar a matéria e aí para dar tempo de vocês fazerem, que de um dia para o outro o pessoal trabalha e tal, não dá. Então eu vou dar essa lista com 10 questões para vocês tentarem fazer para semana que vem. Aí vocês podem entrar agora no outro link para a gente para física, porque esse link vai fechar, porque já é 1 minuto. Tá bom? Tá. Vou pegar o link aqui.